Bom, agora eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria começar, então, a aula de hoje, que vai ser ministrada pela professora Juliana de Moraes Monteiro, que é pós-doc do programa FAPERJ, pós-doutorado nota 10. Eu sou supervisora da pesquisa dela, com muita alegria, porque a gente tem realizado muitas coisas bacanas juntas, e eu estou muito feliz que ela esteja aqui com a gente. Eu sou responsável por apresentar o PDF com o material dela, então ela vai me dizer a hora que eu tenho que começar a compartilhar, e também vou tentar depois moderar o debate, né? Assim, criar ali uma ordem para as perguntas e tal, essas coisas. Tá bom? Então, vamos lá, Juliana, é com você. Oi, gente, boa noite, né? Vocês me ouvem bem? Agradeço a apresentação da Carla, obrigado por todo mundo que está aqui assistindo, e eu espero que eu consiga falar o que eu preparei no tempo. E, enfim, a gente tem 2 encontros, mas esses 2 encontros, eles estão, na minha cabeça, pelo menos, né, no projeto, eles estão bem divididos, né, então espero que dê tempo, né. Bom, eu sou da estética, né, então a gente vai fazer algumas referências a obras de arte aqui. Tem uma questão que norteia a minha aula, as 2 aulas, na verdade, norteia toda a minha pesquisa, que é a questão da linguagem, né, o problema da linguagem. E então, esse título, né, do curso, né, Corpo, Território, Violência e Dominação, pensar com Silvia Federici e além, né, eu acho que eu vou me centrar em 2 palavras, né, a palavra dominação, porque, tanto é que eu, né, sugeri a leitura de um texto da Glória Anzaldúa, que é o Como Domar uma Língua Selvagem, então tem uma certa perspectiva de uma dominação também pela via da linguagem, né, e vou me centrar também nessa questão do além, né, porque, na verdade, o que eu vou fazer recurso a Silvia Federici é uma imagem, né, específica que está no Caliban e a Bruxa, né, uma imagem que vem me acompanhando já desde o ano passado, né, tentando desdobrar um pensamento sobre essa imagem. E quem assistiu o curso do Tempo da Agora, que a gente deu no período passado, né, até vai ser um pouco repetitivo, porque é a mesma imagem, né, então, mas eu vou trazer aqui outras referências, porque essa pesquisa, de certa forma, já avançou um pouquinho, né. Então, essa questão da dominação pela linguagem é fundamental, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Primo Levi, que é onde se faz violência ao homem, né? No caso, ele escreve o homo, né? Mas a gente pode dizer ao humano, né? Em geral, né? Se faz violência à linguagem, né? Então, essa é uma frase dos Afogados Sobreviventes. Então, isso é um ponto, né? De abertura. E essa questão do além, a gente vai trabalhar com outras referências, né? Eu também deixei um texto, né, da Barbara Cassin, que é um texto complementar. A gente vai falar muito sobre a Barbara Cassin, essa filósofa francesa, né, uma autora muito importante para mim. Eu depois até me arrependi um pouco de ter deixado como texto complementar, não ter falado, talvez, para ler também, para quem conseguisse, mas vamos lá, né? Depois, quem tiver interesse, a partir dessa aula, pode fazer essa leitura, né, de um artigo da Barbara Cassin, né, que o título é o que significa, o que quer dizer alguma coisa, o que significa dizer alguma coisa. Então, o percurso que eu vou trabalhar aqui é a partir de um artigo que eu escrevi no começo desse ano, e esse artigo foi submetido, né, então ele está em análise, então por isso que eu também não posso passar esse material, né, ele está submetido para uma revista que é Estudos Feministas, no qual eu trabalhava esse texto da Glória Anzaldúa, Como Domar uma Língua Selvagem. Inclusive, o título do texto faz referência direta, né? O título do artigo Línguas Selvagens Não Podem Ser Domadas, né? Do problema filosófico para pensar uma linguagem feminina, né? Que é uma frase que aparece, né, ao longo desse capítulo, né, desse livro, que é o Borderlands, La Fronteira, né? Ela diz: línguas selvagens não podem ser domadas, elas podem apenas ser decepadas. E aí eu trabalho trabalho um pouco a questão da linguagem, né? Ou seja, uma tentativa de abordar filosoficamente o problema da linguagem, né? Para além do que nós chamamos de falo-logocentrismo, né? Seria pensar uma experiência da linguagem para além, né, desse certo sistema hegemônico, né? Então, essa é a minha intenção hoje, aqui no nosso encontro. Esse texto da Glória Anzaldúa, ele é o capítulo 5,
desse livro, né, do Borderlands, né, Denis Mestiza, La Fronteira. É um livro que não está traduzido no Brasil. Eu deixei, né, o PDF também do livro completo, né, no Google Classroom. Esse livro foi publicado em 1987 e ele próprio, né, o próprio livro é uma experiência da linguagem, né? Ela escreve, né, numa tensão entre um espanhol e o inglês, né, como duas línguas, né, sistemas dominantes, normativos, uma língua padrão, mas ao mesmo tempo jogando com uma série de variações linguísticas, né, lançando, né, na própria forma textual, né, no próprio movimento do pensamento, a questão do problema da linguagem, né, sem nunca se resolver, né. Então, uma certa tentativa de fazer essa experiência mesmo do que ela chama de a fronteira, né? Então, ou seja, a fronteira da linguagem também. Ou seja, você nunca consegue se colocar numa posição muito bem delimitada, muito bem definida, mas você habita alguma coisa como, né? A Carla trouxe um texto interessante para a gente pensar essa questão do paradoxo, né? Então, é um pouco essa ideia de uma certa impossibilidade de conciliação no campo da linguagem, né? Que eu vou tentar chamar atenção para isso, né? E esse livro dessa autora, dessa filósofa, ele faz esse movimento, né, por entre várias línguas, né? Levantando, são 8 variações, né, eu acho. Então, essa ideia, né, de se colocar na fronteira da linguagem, a gente vai ver que é muito diferente de uma concepção, né, que atravessou, né, a cultura ocidental, né, a partir, né, das bases, né, aristotélicas, né, de uma teoria da linguagem, se é que há uma teoria da linguagem no Aristóteles, né, mas isso é uma leitura que eu vou fazer a partir da Bárbara Cação, né, dessa filósofa. Então, essa ideia da fronteira da linguagem é muito diferente, né, de uma definição canônica colocada por Aristóteles de que o homem, né, ou o humano, né, Aristóteles não fala o homem, a gente vai ver isso também, de que os humanos são animais que possuem o logos, né? Possuem a linguagem, têm a linguagem. Né? A gente vai ver como uma certa filosofia do século XX, né, e outros campos, né, como a linguística ou a psicanálise, né, a gente vai falar um pouco do Lacan aqui, né, sou bem interessada em psicanálise, uma referência fundamental para a minha pesquisa. Então, a Carla já está colocando aqui o momento que isso aparece, né? São duas formulações do Aristóteles, né, que estão, na verdade, estão na política do Aristóteles, né? Então, eu estou pegando aqui uma tradução, uma edição bilíngue, né? Então, e só o homem, de dentre todos os seres vivos, possui a palavra, né? Ekon, né? Esse é o termo, né? Foi traduzido por possuir, por ter, né? O Heidegger vai fazer uma torção um pouco nessa palavra, que ele vai traduzir por habitar, né? Que já modifica muito o sentido da frase, né? E aí, Aristóteles também faz numa citação que elas estão bem próximas, né? Uma está na página 53, outra está na página 55, né? O homem é, por natureza, um ser vivo político, né? Então, ele tem uma certa aliança entre o campo da linguagem, né? Entre você possuir o logos e se constituir politicamente. A gente também vai trabalhar essa questão, né? Então, a minha ideia aqui hoje é refazer, né, esse percurso desse artigo, né? Então, porque, na verdade, ele se propõe discutir, né, como a tradição filosófica, né, ocidental, né, essa tradição hegemônica, né, de uma certa metafísica ocidental, ela foi marcada por um regime discursivo hegemônico, né, que a gente poderia pensar como falocêntrico ou masculino, digamos assim, essa ideia do possuir a palavra, né, possuir o logos, possuir a linguagem, possuir o discurso. E a gente está tentando debater uma outra experiência da linguagem, né? Então, a minha pergunta, né, lá no texto era pensar se essa outra experiência, né, poderia ser caracterizada como uma experiência dita feminina da linguagem, né, com todos os problemas que isso poderia suscitar, né? Então, a minha ideia, né, quando eu penso se haveria, né, uma possibilidade de uma experiência outra que dita, portanto, feminina, né, seria um pouco sair, né, de um certo imperativo, né, de sentido e significação que foram legados por Aristóteles ao pensamento ocidental. A gente vai ver isso com calma ao longo do texto, a partir da leitura do Bárbara Cação. Então, eu começo com uma citação, que é essa citação 1, que a Carla já mostrou, né, que é uma citação do livro da Carolina Maria de Jesus, que é o célebre, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, na qual ela diz: a língua das mulheres é um pavio, fica incendiando.
né? Então, essa frase da Carolina Maria de Jesus, ela funciona para mim, né? Essa frase, ela foi escrita em 30 de dezembro de 1955, né? Ela funciona para mim como um certo farol, né, que ilumina as considerações da nossa aula, né, que, na verdade, que iluminou as considerações do texto que eu escrevi, que foi submetido e que eu estou tentando aqui apresentá-lo, né. Claro que cortando muitas coisas, enfim, né, espero que algumas coisas não fiquem rápidas também. Então, essa ideia de que há alguma coisa na língua das mulheres, né, e assim, eu não vou me preocupar tanto em fazer uma certa distinção muito conceitual entre mulheres e feminino, porque isso se levanta um outro problema que acho que não dá tempo para fazer isso, né? Então, nessa caracterização dessa autora, né, Carolina Maria de Jesus, ela detecta alguma coisa, né, específica na língua das mulheres, né, que seria alguma coisa que ela diz que fica incendiando, né? Então, qual é o problema colocado aqui, né? Haveria, então, né, são perguntas que esse artigo fazia, né, perguntas que eu faço, né? Então, botando essa frase aí como uma certa articulação poética, né, para orientar nossas considerações, né, seria a questão seguinte: há uma língua ou linguagem, né, feminina ou das mulheres, né? E se sim, né, ela pode ser pensada então como algo inflamável, como a Carolina Maria de Jesus escreveu, né? Ou seja, enquanto um signo metafórico, né, do que se apresenta como um problema difícil de conter ou controlar, né? Essa era a questão que aparecia primeiro, né, no artigo, e a qual, né, se liga de forma muito, muito próxima a uma coisa que a Anzaldúa estava trabalhando nesse capítulo 5 de Borderlands, né? Ou seja, como domar uma língua selvagem, né? Então, o que é isso aí? Haveria, né, algum tipo de característica, né, indomável da língua ou da linguagem, né? E ela vai, a Anzaldúa vai encaminhar isso, né, para um certo direcionamento, né, do feminino, né? Então tem ali um problema do controle, né, da domesticação, da dominação, né? Então né, a gente vai ficar com essas questões por enquanto. Então, de acordo, né, com a Bárbara Cassan, que é essa filósofa que eu estudo, né, que eu me filio, né, o modo como o pensamento dela traz questões sobre a linguagem, né? É um problema fundamental para ela, né, que atravessa o trabalho da Bárbara Cassan, né? Então, de acordo com ela, né, uma das narrativas possíveis acerca, né, da filosofia, né, ocidental, de respeito como a questão da linguagem, né, teria sido concebida, né, em um eixo que ela vai conduzir de Parmênides, esse filósofo pré-socrático, até Aristóteles. Parmênides, né, ele teria, no seu tratado sobre a natureza, ele elabora, ele funda as bases da ontologia ao postular a seguinte, né, divisão, né, diferença radical, né? O ser é e o não ser não é, né? Isso tá em Parmênides, e essa impossibilidade, essa impossibilidade de você confundir, né, o campo do ser, o campo do não ser, teria fundado, né, as bases teria sido alguma coisa que é algo que funda, né, uma perspectiva fundamental, né, da ontologia, e isso vai atravessar a história da filosofia, né? Essa história, né, dita vencedora da filosofia, né? Então, esse projeto, né, do Parmênides, na leitura da Cassan, ele se consolida, né, quando Aristóteles, né, vai formular a sua concepção da linguagem ou da significação, né? Então, para Aristóteles, né, quando eu falo, quando eu digo, eu significo. Ou seja, não há possibilidade de você dizer algo que não tenha significado ou sentido. Dizer é sempre significar, né? Significar um único e irrevogável sentido para si e para outrem. Então, isso é um modo como a Bárbara Cassan vai ler, né, o livro Gama da Metafísica do Aristóteles, né? Então, por quê? Porque ali também aparece uma das bases, né, do pensamento aristotélico da linguagem, que é o princípio da não contradição, né? Ou seja, você não falar é sempre não incorrer em contradições, né? E a gente vai ver
como há todo um repertório do século XX que vai colocar isso abaixo, né? Então, a psicanálise vai trabalhar sobre uma outra possibilidade, a arte vai trabalhar sobre uma outra possibilidade, que não é de que a linguagem tem a obrigação, a obrigatoriedade de significação, de sentido, né? Ou seja, esse sentido que não pode dar margem, né, para mal entendidos, né? Então, ou seja, Aristóteles buscou limar, né, do campo do discurso filosófico qualquer tipo de incongruência, de homofonia, de outro tipo de experiência que estava colocada, né, no caso da leitura do Bárbara Casan, e é por isso que ela se interessa muito pela sofística, né, pela sofística grega, ou seja, a sofística foi um momento, né, prévio, né, à consolidação do discurso filosófico, na qual se falava de outra forma, por outros meios, não esses que foram sustentados pela filosofia aristotélica. Eu sei que parece ser muito distante do curso da Silvia Federici, mas a gente vai chegar lá, né? Então, a Bárbara Casan, ela chama, né, essa ligação, né, articulação entre Parmênides e Aristóteles de regime parmenídeo aristotélico da linguagem. Ou seja, um modelo de linguagem calcado numa certa adequação perfeita entre o significante e o significado, né, na qual o que você fala se alia totalmente, o som, né, o significante, ele se alia, ele se cola, né, sem restos, sem disjunções ao significado, né? Então, esse acontecimento, né, teria instituído, né, uma certa compreensão específica a respeito de um logos de caráter universal, né, assentado sobre uma posição que a Bárbara Casan nomeia, ela chama, né, isso de decisão do sentido. Ou seja, Aristóteles decide sempre pela primazia do significado e do sentido frente a outra coisa, né, seria a primazia do significante, né? Claro que ele não tem, né, esses termos, significante e significado, são termos que não estão no mundo grego, no Aristóteles, mas, assim, a gente fala para fazer uma certa correspondência, né, contemporânea, né, entre o que a Bárbara Casan está detectando, né, na filosofia grega e o que a gente vai ver hoje aqui, né, com as nossas bases, né, por autores contemporâneos, né? Então, essa ideia da decisão do sentido, isso me interessa, né, porque a Bárbara Casan vai apostar que isso vai atravessar a filosofia ocidental, né? Inclusive tem um livro dela que se chama Decisão do Sens, né? Le livre Gamma de la Métaphysique, que ela vai fazer essa leitura a partir do livro Gama da Metafísica de Aristóteles, né? Livro que ela escreveu com Michel Narcy. Então, que essa filosofia, nessa perspectiva dessa filósofa, ela não cessa, né, de sublinhar, não cessa de nuançar, né, é que o significado, né, de um discurso, ou de um texto, ou do que eu estou falando aqui, né, só pode surgir de uma compreensão da trama dos seus significantes. Ou seja, o significante tem o primado frente ao significado, né, algo que a filosofia aristotélica não soube ouvir, digamos assim, mas que isso, na verdade, não é uma experiência posterior a esse começo da filosofia, né? Isso, na verdade, é uma experiência que estava prévia e que a Bárbara Casan vai ver na sofística grega, né, um outro modo de lidar com a linguagem, né? Essa sofística que, para ela, foi algo derrotado, né, para que a filosofia pudesse constituir como um discurso da verdade, o discurso do ser, né, etc. Então, a atenção, né, ao significante, ela, então, é uma regra de ouro, né, para mim, né, seguindo a linha da Bárbara Casan, para a compreensão de um texto filosófico, ou seja, ele é fundamental, né, ele não está em segundo plano em relação ao sentido e ao significado, né, ou seja, não se faz filosofia só a partir de significados de conceitos que, em tese, né, são tidos como universais. A filosofia se faz a partir de um embate direto com a letra do texto, né? Ou seja, com a materialidade do significante. Então, essa certa insurgência, né, da Casan, né, a esse programa aristotélico, né, vai acompanhar, né, ela no seu interesse pela sofística grega, né? Então, ela tem uma série de, né, tem os livros, né? Ela tem os efeitos sofísticos, né, ensaios sofísticos, enfim, uma produção muito interessada, né, na sofística. Então,
pensando, né, com ela, o discurso filosófico, de certa forma, ele é erigido no solapamento dessas potências outras da linguagem, que não eram de dizer, significar, que não tem a ver com a decisão do sentido, que não tem a ver com uma concepção de linguagem, que a linguagem ela apreende algo da realidade, ou que ela representa algo da realidade. Então, não é por esse caminho, né, que eu trabalho, muito mais pela ideia de que a linguagem ela é uma intervenção direta no real, ou ela é uma produção do real, ela não é uma representação, ela não tem o poder de capturar absolutamente nada, né? Então, a Bárbara Cassans chama atenção, então, para essa ideia de que, por exemplo, os sofistas, né, na sofística grega, se falava pelo prazer de falar, né? Se falava sem a obrigatoriedade do sentido, né? Sem garantir o princípio da não contradição, por exemplo, né? Então, eram modos linguageiros acolhidos, né, por esse momento e que foram simplesmente eliminados, né? Então, o que ela vai chamar de decisão do sentido, né, na verdade, pensar que esses modos outros, né, de compreender o logos, né, foram apagados para que essa história da filosofia, né, como já disse, essa narrativa vencedora, né, pudesse começar e que atravessa, né, a cultura ocidental. Né? Então, e justamente por isso que Aristóteles fala que o sofista é uma planta que fala. Né? Então, e aí, Carlos, eu peço para você mostrar a citação, voltar na citação 2. Então, essas duas citações, né, planta falante deveria ser elogio. Sim, é isso que a Bárbara Cassans faz, né, é um certo elogio das plantas que falam. Essa citação 2, né, está na política, e aí você tem, né, uma tentativa, né, de justapor, né, essas duas concepções, né? Possuir a palavra e ser um ser vivo político são coisas que são correlatas, né? É evidente, né, que essa passagem traz alguns problemas. Ou seja, a primeira tradução, né, eu marquei, né, a tradução por homem, né? Justamente porque no grego, né, é anthropos, né? Aristóteles escreve anthropos. Mas anthropos não é nem do gênero feminino, nem do gênero masculino, né? Tem uma palavra que tem um gênero neutro. Só que as traduções e a recepção de Aristóteles traduzem por o homem, né? Então, o homem é aquele que possui a palavra. O que a gente pode ler daí, né? Uma certa exclusão, né? Uma dupla exclusão das mulheres do campo, tanto da política, né? Porque, de novo, reaparece, o homem é, por natureza, um ser vivo político, e da linguagem. Né? Então, há alguma coisa, né, que essa tradução, que essa recepção nos conduz. Ela diz alguma coisa para nós. Embora essa palavra não seja nem feminino nem masculino a rigor, né, no grego, mas a recepção, né, desse texto sempre apontou para algo que diz respeito ao homem e não ao humano, né, que seria alguma coisa que englobaria, então, portanto, homens e mulheres. Né? Então, é sobre essa dupla exclusão, né, tanto do campo da política quanto do campo da linguagem, que a gente vai trabalhar para pensar uma certa tentativa de domesticação, né, do feminino, né, que também gera um certo problema, mas eu estou amparada assim, em algumas autores, né, uma certa domesticação do feminino, para que essa filosofia, isso também vai aparecer na leitura do Bárbara Cassans, para que essa filosofia pudesse ser construída como um discurso masculino, o discurso desses que possuem a palavra, né? Que tem o logos. Essa ideia da posse é muito fundamental. Né? Então, para Aristóteles, né, essa ideia da posse do logos é uma coisa interessante, porque para ele, nós já nascemos falantes. Né? O humano, ele já é como se houvesse já um código, né, introjetado e que
simplesmente isso já estaria em nós, né? Nós seríamos naturalmente falantes. Isso é uma questão muito delicada, né, a partir dessa, por exemplo, da psicanálise, né? Porque para a psicanálise ninguém nasce falante, né? A linguagem é alguma coisa que é preciso você entrar na linguagem, né? Isso que a psicanálise vai nomear, né, como castração. Então, é a tentativa de entrar no simbólico, né? E esse simbólico nunca é alguma coisa que está dentro de nós mesmos, né? Como se simplesmente eu nascesse, eu fosse simplesmente capaz de ser falante, né? Como algo essencializado, né? Você se torna um falante, né? Ou seja, entrar na linguagem, toda vez que nós falamos, nós estamos nos tornando falantes. É um processo, né, que nos acompanha, né, ao longo da nossa vida. O que isso quer dizer? Que essa entrada não é garantida, né? Então, ou seja, não é algo da natureza, não é algo que vem como um dado, né, inscrito biologicamente. Ou seja, como se tornar falante? Porque nós recebemos a linguagem do outro, né? É o outro que nos introduz na linguagem, né? Isso é muito caro, né, para a psicanálise. Então, ou seja, não haveria, então, uma posse, né, do logos, né? Ao contrário, né? Então, a Bárbara Cassan, ela também, né, ela é muito interessada na psicanálise, né? Ela tem um livro, né, inclusive sobre o Lacan, chama Jacques Le Sophiste, né? Lacan, o sofista, qual ela vai aproximar a sofística da psicanálise, né? Então, não por acaso eu me interesso muito pelo pensamento da Bárbara Cassan, né? Então, ela vai dizer, né, eu queria ter botado essa citação nas passagens, mas acontece que o livro da Bárbara Cassan, né, que eu tinha encomendado há muito tempo, chegou hoje, né? Então, eu já tinha mandado o PDF, já tinha feito o PDF, e eu não perdi de botar. Eu queria ter botado uma citação desse livro, né? Então, ela vai dizer o seguinte: Aristóteles, né, esse contra o qual ela vai se insurgir, né, ele exclui, né, os sofistas, né, da cidade, né, exclui sofistas, na verdade, nem da cidade, ele exclui sofistas para fora do campo do humano, da própria humanidade, né, quando ele vai dizer, são plantas que falam, né, porque ele vai acusar, né, esses sofistas, né, de se rebelarem, né, então tem uma coisa aí que é uma certa insurgência, né, a essa dominação total da perspectiva logocêntrica, né, do Aristóteles, né, porque para Aristóteles eles se rebelam, né, contra a univocidade da fala, né, ou seja, falar é dizer algo é significar algo, e significar algo que tenha que seja uma única coisa e a mesma para o mesmo e para o outro, né, ou seja, dizer algo é ter ao mesmo tempo um único e irrevogável sentido, né? Então, haveria, então, uma proibição total por parte de Aristóteles de que o discurso tivesse entrecortado por homonímias, homofonias, lapsos, mal-entendidos, ou seja, todo esse repertório, né, uma certa ideia de falha da linguagem que vai interessar totalmente a psicanálise no século XX, né? Ou seja, justamente no lapso, na falha, no xiste, né? No momento em que algo se estranha, né? Quando eu falo e algo não vai bem, é isso aí que vai interessar a um analista, por exemplo, né? Então, a Bárbara Cassan está tentando apontar, né, que Aristóteles ele proibiu, né, pensar o logo segundo essas características, né? Então, ela diz uma coisa, eu acho uma frase ótima, né? Por exemplo, a homonímia, né, que causa assim, uma confusão, né, de sentido, né, de significado, ela vai dizer que é tão estruturante para o discurso filosófico, né, esse discurso de base aristotélica, quanto a proibição do incesto para a família e para a sociedade, né? Então, ou seja, é algo que definitivamente tem que ser eliminado para que um discurso filosófico possa se constituir. Então, o meu trabalho, né, a minha pesquisa, ela justamente se interessa pelas falhas da linguagem, né? Isso que está nuançado, né, por alguns campos das ciências humanas, mas, sobretudo, e me interessa muito o campo da arte contemporânea. Eu vou mostrar algumas obras, algumas imagens hoje na aula,
espero que dê tempo. Então, o campo da arte contemporânea, pelo menos o campo que me interessa, não faz senão sublinhar as falhas da linguagem, né? Não faz senão sublinhar que, quando estamos no campo da linguagem, estamos totalmente dentro de um território, do mal-entendido. E é interessante porque, se Aristóteles pensa a ideia de que nós nascemos, né, falante, né, que nós possuímos o logos, ou seja, alguma coisa que aponta para uma condição inerente, né, ao anthropos, né, ao homem, traduzindo como os tradutores traduziram, né, para a psicanálise, por exemplo, né, para Barbara Cassan, né, ao contrário, se nós temos essa entrada que nós temos que fazer para nos tornar falantes, né, essa entrada na linguagem, vai deixar marcas, vai deixar restos, vai deixar alguma coisa que afeta, né, o corpo das pessoas, né, dos indivíduos. Né? Então, são esses restos, essas marcas que me interessam. Né? Então, a gente pode conceber, né, uma certa filosofia de matriz grega, né, ocidental, né, vou marcar isso, né, a gente está trabalhando com esse referencial, né, da filosofia ocidental, né, está fazendo uma crítica a esse referencial, essa matriz grega aristotélica, né, se essa filosofia, né, se constitui como um programa fundado, né, na separação radical entre ser e não ser, né, ou na sedimentação do discurso, regulado pelo princípio do sentido, da não contradição, com base, então, numa centralidade, né, do logos, esse logos que diz e significa, né, se esse é o arcabouço da filosofia aristotélica, né, ou seja, sempre também a gente pode salientar uma certa lógica binária, dual, ou seja, não há possibilidade do paradoxo, por exemplo, né, não há possibilidade de alguma coisa significar coisas diferentes ao mesmo tempo, não há possibilidade de termos enigmas, né, no campo da linguagem, porque o enigma é justamente uma certa contradição insolúvel, não há possibilidade de que haja nenhum tipo de experiência da linguagem que não esteja sob o jugo do sentido e do significado, né? Então, essa preponderância, né, desses valores normativos, né, da filosofia vingaram como dimensões positivas e dominantes. Né? Então, novamente, né, insisto nisso. Se dizer é significar, e significar alguma coisa que tem um único sentido, né, para si, para o mesmo e para outrem, né, se é a única possibilidade admitida para o discurso, né, potencialidades outras, de outras experiências com a língua, né, ficariam muito limitadas, né, ou não seriam admitidas. Né? Para Cassan, então, né, para Barbara Cassan, trata-se, então, de acolher esse outro registro da linguagem, que ela chama, né, que ela se interessa, como sofística, por exemplo, como psicanálise, né, e existem outros, né, a gente poderia dizer que a poesia também é um outro registro, uma outra experiência com a linguagem, que não está balizada pelo sentido e pelo significado, né. O que está tentando escapar aqui é de pensar uma ideia de que a linguagem ela tem uma vocação instrumental de garantir a comunicação, né? Para a psicanálise não se trata disso, né? Certamente para Barbara Cassan não se trata disso, ao contrário, né? Então, ou seja, a linguagem ela não é um instrumento em favor da comunicabilidade, da comunicação, né? Ou seja, ao contrário, ela é o território por excelência do mal-entendido. Se eu sou um ser falante, quer dizer que eu não me entendo com outro ser falante. Ou seja, se eu fosse um animal, por exemplo, estaria dentro, para esses autores, né, estaria dentro de um registro da comunicação, né? Então, quero deixar também, marcar que eu estou seguindo aqui, né, uma leitura, né, de autores, né, autores da filosofia, da psicanálise. Então, essas dimensões, né, das falhas, dos equívocos, dos mal-entendidos, das disjunções, né, entre o significante e o significado, para Barbara Cassan, isso deve ser entendido
como algo de interesse, né, para o campo da filosofia, e não algo que deveria ser apagado ou limado da filosofia, né? Então, são essas experiências, né, que vão, de certa forma, exaurir o campo da linguagem, né, ranger essas divisões, né, entre o sentido e o não sentido, né, brincar com essa divisão, ou como a Anzaldúa diz, né, como uma certa fronteira da linguagem, né? Isso não deveria ser visto, então, como negatividade, né, como algo que deveria ser excluído. Ao contrário, deveria ser visto como sua riqueza mais preciosa, né? Então, nessa outra relação com a linguagem, na qual a linguagem não se reduz mais a um sistema, né, normativo de signos, né, padronizados, essa linguagem do dicionário, digamos assim, em que há um significante que se adequa a um significado, né? É por isso que a Bárbara Cassant tem um projeto, né, enorme, chamado Dicionário dos Intraduzíveis, ou seja, ela está questionando essa adequação entre o significante e o significado a partir de um dicionário de termos que não se traduzem, né? Então, ou que não cessam de não se traduzir, ou que não cessam de serem traduzidos, né? Mantendo aí a ambiguidade entre uma coisa e outra. Então, nessa nossa nova postura, né, diante da linguagem, a linguagem não seria mais algo em posse de um falante, né, tal como previa o projeto aristotélico, mas, ou seja, né, uma linguagem que seria um instrumento, né, em favor do sentido, da significação, da comunicação. Ao contrário, né, seria uma experiência com a própria materialidade da linguagem, né, ou seja, uma experiência que, por exemplo, Lacan vai colocar como a experiência de que se fala, de que se diz algo, né? Ou seja, não mais um logos em favor da comunicabilidade, né? Mas um logos, essa perspectiva instrumental de que a linguagem serve à comunicação, mas justamente um saber fazer com a língua, né? Que é uma outra dimensão da linguagem, ou seja, uma perspectiva muito mais performativa, né, do que da efetividade da comunicação. Então, a linguagem, ela não é um organismo neutro, né? Ou seja, um sistema padrão de signo que serve a uma comunicação, né, entre os falantes, mas ela é uma configuração atravessada por relações de poder, né? E é aqui que entra a questão da Glória Anzaldúa, né? Ou seja, por isso que essa discussão é tão importante, né? Porque essas relações de poder, elas causam certas celeumas no campo do simbólico, né? Então, a gente vai tentar pensar aqui junto, né? Como, né? Então, sair, né, dessa lógica, né, da dominação, né, da domesticação da linguagem, né? Que são essas outras experiências que apontariam, né, como, né, uma contra-insurgência, né, a esse projeto, né, masculino, logocêntrico. Aí eu vou pedir para Carla botar o documento de novo, por favor. Ju, eu tenho tirado só porque eu te vejo melhor quando eu não tenho o documento, tá? Não tem problema, se não for trabalho para você ficar botando, tirando, para mim? Não. Não. Você quer o Lacan? Tá dando para ver direito, num tamanho bom? Então, essa citação 3 e 4, né, são duas passagens, né, do Lacan desse texto, que é o Aturdito, que é um texto extremamente desafiador, né, um texto de 73, se eu não me engano, está nos escritos do Lacan, e a Bárbara Cassant, ela diz que essa frase, que é a frase 3, né, vou ler, né, uma língua, entre outras, não é nada além do que a integral dos equívocos que sua história deixou persistirem nela, é uma espécie de frase fetiche para ela, né? Então, se a gente pode dizer que tem uma frase, né, escrita no frontão da Dicionário dos Intraduzíveis, por exemplo, é essa frase do Lacan, vai guiar o projeto do Dicionário dos Intraduzíveis. Ou seja, essa ideia de que a língua, na verdade, ela não é um sistema, né, em favor, um sistema de signos e significados para a comunicação. Na verdade, ela não é nada mais, né, do que uma integral de equívocos.
né, essa perspectiva da equivocidade, né, ela é muito fundamental, né? Ou seja, não a equivocidade pensada como um defeito da língua, né, como algo negativo, mas, ao contrário, como uma dimensão fundamental para todo e qualquer ser falante, né? Então, é algo que deve vir em primeiro plano. E essa segunda frase, né, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né, uma frase célebre do Lacan, ou isto é, como a língua que ele habita. Aqui tem né, um problema que eu vou tentar tentar explicar, talvez para mim mesma, né, como eu posso me desenrolar diante dessas duas frases. São frases bem complexas, né? Esse texto do Lacan é um texto muito desafiador, né? Se não existiria pretensão nenhuma de explicar esse texto, nada disso. A gente está trabalhando com passagens, né, pontuais, né? Então, para a psicanálise lacaniana, né, os processos, né, que se desenvolvem no inconsciente, eles nada mais são processos linguageiros, né? Processos da linguagem. Isso quer dizer que um ser falante, né, um sujeito para a psicanálise, ele é sempre um sujeito que é marcado por um significante, né? Ou seja, que o significante coloca efeitos e marcas no corpo desse sujeito, né? Ele está preso numa certa trama, numa cadeia significante. Então, se a gente pensa a partir da filosofia moderna, né, essa ideia do sujeito do conhecimento, né, uma relação de um sujeito e um objeto, isso para a psicanálise não faz nenhum sentido, né? Porque para a psicanálise o sujeito só pode, né, advir a partir do encontro dele com o significante, né? Ou seja, esse sujeito do significante, ele vai ser atravessado por efeitos que essa entrada, né, que ele faz na linguagem, né, no campo, né, do simbólico, ou, né, essa entrada que ele faz na linguagem só se faz porque ele também tem algo como a dimensão do inconsciente, né? Só faz sentido porque há essa dimensão do inconsciente, e essa dimensão do inconsciente que vai, de certa forma, causar, né, uso entre aspas, né, essa ideia, esses mal-entendidos, né, esses lapsos, né? É quando eu deslizo na linguagem, né, quando às vezes vem alguma coisa na linguagem que vai mal e que me atravessa, né? Então eu falo sempre, tenho falado, né, com os alunos do curso de estética, né, que quem faz a experiência, né, de se conduzir, né, até um analista, né, faz uma experiência primeiro, porque ele sofre do efeito do significante, ou seja, o significante deixou marcas, e essas marcas vêm como sofrimento para esse sujeito, né, e ele ao, né, se dirigir, né, ele só tem uma saída, que é falar, né, e quando ele fala, né, ele está falando, e o que se marca nessa fala, né? Se marca alguma coisa que é da ordem de um lapso, né, da ordem de um xiste, da ordem de um mal-entendido, alguma coisa que fica ali meio estranha, e é isso que vai, né, que de certa forma um analista faz umas intervenções justamente para mostrar essas marcas, né? Mostrar, não como uma interpretação, mas apontar essas marcas do significante nesse sujeito, né? Então, sejam homens ou mulheres. Né? Então, e aí vem um outro problema, né, nessas duas sentenças do Lacan, essa ideia dessa palavra nova, né, desse neologismo lacaniano, que é essa ideia da lá-língua, né? A lá-língua, ela é um conceito, né, do último Lacan, esse Lacan do final do seu ensino, né? Ele cria esse conceito como um ato falho, né? Ele está dando umas conferências no hospital de Santana, eu acho, em década de 70, ali, 72, 73, por ali, 71. E ele quer dizer Lalande, André Lalande, que é o autor de um vocabulário, de um dicionário crítico de filosofia do início do século XX. E aí ele vai falar alguma coisa, não sei o que, do Lalande, e alguém na plateia entende, Lalande? E aí ele joga com esse mal-entendido. Ele vai dizer, sim,
La Langue, assim eu vou escrever daqui para frente, não sei o quê. Tropeços, né, do pensamento lacaniano, né? Então ele usa esse mal-entendido entre ele e a plateia, né, entre ele e o interlocutor, para marcar, né, uma invenção do campo da linguagem, né? Que é isso que o neologismo faz, né? O que é o neologismo? Ele é uma intervenção poética da linguagem, né? Ou seja, você cria palavras que não existem, né? Então, e aí, essa tradução, né, em francês é la langue, exatamente, Ana Paula, né? Ele incorpora esse acaso e ele vai jogar, né, com esse. A partir, então, isso vira um conceito, né? La langue, né, em francês, se escreve junto, né? Aqui, eu vou botar aqui no chat, né? Tem um problema muito, muito sério, né, de tradução, porque em francês isso funciona perfeitamente, né? É a língua. Né, a língua escrita junto, né? Lá, artigo feminino, langue. Aqui, em português, por exemplo, não. Já tem um problema, né? E isso é toda uma discussão em como traduzir esse termo, né? Se traduz por a língua, né? Junto com artigo a língua, ou la língua, né? Então, por exemplo, o Magno, né? Que é um dos tradutores do Lacan, ele traduziu por a língua, né? O Haroldo de Campos, que tem um texto, né, célebre chamado O Afrodisíaco Lacan na Galáxia de La Língua, ele vai traduzir por La Língua, né? E aí ele vai discutir, é um debate, porque ele vai defender a tradução de La Língua, por um ponto, eu acho que ele vai na boa, e por outro tem uma certa confusão. Ele vai dizer que não pode ser a língua, porque o A tem valor privativo, né? Só que não, né? Não necessariamente, pelo menos. Por exemplo, né, a palavra açucarado não é privado de açúcar, é doce, né? Então, esse A aí não tem valor privativo, né? Mas o outro lado, ele marca uma coisa interessante, que é essa ideia da lá, né? Que em Lacan, né, seria... Por quê? Lacan diz que la língua é uma língua dita feminina, né? Ou seja, ele faz alusão a essa ideia da lalação da criança, né? Esse lá, ou seja, um certo modo linguageiro, né? Ali ainda muito calcado, né? No significante, no balbucio, no som, ou seja, que ainda não foi capturado, né? Pela ordem, né? Pelo ordenamento do sentido do significado. E ele vai... Oi, alguém falou? Alguém falou? Desculpe, foi o meu computador que falou. Ah, tá. Eu achei que tivesse sido alguém, não dava para ver. Até porque eu não estou vendo todo mundo, né? Eu estou vendo só uma parte, por causa do PDF. Então, a la langue, la língua, tem a ver com essa coisa do bebê, da lalação, e ele vai dizer que essa la língua seria algo que estaria do lado do feminino, né? A língua dita materna. E ele vai fazer isso radicalmente no seminário, que é o seminário 20, que a Bárbara Cassan vai usar muito esse seminário, né? Que é um seminário de 72, 73, chamado Mais Ainda. Esse seminário é um seminário que o Lacan tem ali uma teoria sobre o feminino, né? Muito criticado por muitas feministas, inclusive, né? Mas tem ali alguma coisa de interesse sobre a ideia da mulher, do feminino, enfim. Então, só para ficar claro que é complicado quando a gente joga um conceito que é um conceito extremamente complexo, né, numa citação assim, e quer que todo mundo pesque rapidamente. Opa, lá língua, entendi, ótimo. Não é assim, porque é um conceito bem difícil. Eu... assim, boio completamente nesse seminário, aturdito, seminário 20, esse último Lacan é um buraco sem fundo, né? Então, é uma coisa realmente complicado. Mas o que eu queria que ficasse claro, né, é que a Bárbara Cassan, ela chama atenção para essa dimensão da linguagem como la língua, e que essa dimensão em Lacan, ela está do lado de alguma coisa que seria uma experiência feminina da linguagem, né?
contra, né, esse logos universal do significado, do sentido, La Língua diria outra coisa com relação à linguagem. Essa ideia da língua como a integral dos equívocos, né, e essa questão da La Língua como uma marcação, né, no corpo, né, do sujeito, das sujeitas, que é essa marca que vem do encontro com a linguagem, né, do encontro com o significante. Esse significante que não está na minha posse, né, em posse do falante, tal como preconizava Aristóteles, mas esse significante eu recebo ele do outro, né? Então, a La Língua, ela é uma dimensão da linguagem, né, para além da efetividade, para além do significado, né? Ou seja, uma linguagem indomesticável ao sentido, uma linguagem que escapa, que vai para fora do campo do sentido, né? Então, quando a língua fala, né, por exemplo, se a gente pensar nessa experiência, eu não sei quem aqui tem filhos, bebês, ou tem irmãos, enfim. Se você vê a experiência de uma criança, de um bebê, é uma das coisas mais maravilhosas que existe, aprendendo a falar é justamente essa ideia de que há alguma coisa ali, um balbucio, alguma coisa que vem com uma certa precariedade da linguagem, mas que aquilo ali, na verdade, não deve ser colocado numa dimensão negativa, mas, ao contrário, uma dimensão positiva para a gente pensar a linguagem, né? Então, assim, que experiências poderiam ser tidas, né, como essas experiências outras da linguagem, não submetidas ao sentido, ao significado? Então, a gente pode ter, por exemplo, Borderlands, né, da Anzaldúa, trabalha um pouco nessa indeterminação, né, que o significante nos convoca, né? Então ela está o tempo todo, né, misturando um espanhol com o inglês, até fundindo uma língua, né, que é o Spanglish, e aí trabalhar com as variações, né, do inglês, com as variações do espanhol, né, o espanhol chicano, que já não é mais o espanhol da matriz. Então, é uma certa brincadeira da linguagem, né? Ou seja, então, se a gente pensar, por exemplo, num conceito como o Agamben, né, que é esse filósofo que eu pesquiso, né, quando ele formula o experimentum linguae, é uma ideia de que é algo atravessado por uma linguagem, uma linguagem que não está dentro desse ordenamento do sentido e do significado. Então, quando a Bell Hooks, né, Ensinando a Transgredir, fala de uma contralíngua, ela diz que uma passagem lindíssima desse livro, quando ela vai dizer que o inglês padrão, o inglês normativo, né, esse inglês que os escravizados ouviam os colonizadores falar, essa língua padrão, ela precisou ser subvertida pelos povos escravizados, criando uma contralíngua, ou seja, alguma coisa que vai em cima da norma, que vai interferir, que vai destruir a norma completamente para fazer um gesto poético com a língua, né? Então, essa ideia de que há uma outra perspectiva, essa perspectiva é uma perspectiva poética, uma perspectiva da criação diante do logos, não dessa ideia de um logos capturado pelo sentido e pelo significado, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, no Português da Lélia Gonzalez, aí, com a Lélia Gonzalez, isso faz mais sentido ainda, né? Porque é uma leitora de Lacan, né? Um autor fundamental para ela, e certamente ela cria o português porque ela está dentro desse escopo lacaniano da criação do neologismo, né? O que é o português? Quando ela vai marcar ali em... eu não sei se é no racismo e sexismo na cultura brasileira ou se é na categoria político-cultural da americanidade, é um dos dois textos. Quando ela vai dizer que as pessoas riem quando fala errado, né? Quando troca quando você não fala Flamengo, né, e fala Framengo, né? Ela vai usar, eu não sei se é esse exemplo que ela dá, mas é algo do gênero, né? Então ela vai dizer que chamam a gente de ignorante, né? Porque a gente não fala segundo o português padrão, correto, né? Normativo. E aí ela vai dizer, não sabem, né, que esse erro é justamente porque isso é uma certa sobrevivência de uma língua africana, eu não lembro qual que ela faz referência, que não tinha o L, só falava o R. E aí é por isso que esse equívoco, né, persiste na nossa língua. A língua é a integral dos equívocos que sua história deixou persistirem nela, né? Tal como a frase do Lacan,
nos mostra. Ou seja, isso não é um erro, isso não é um defeito na linguagem, isso é a sua marca mais fundamental. Ou seja, por exemplo, que o português que nós falamos aqui, que se supõe, né, o português da matriz, da metrópole, não é uma língua sem outras culturas interferirem nela. É isso que ela está chamando a atenção, né? Ou seja, um outro tipo de perspectiva com relação à linguagem, né? Para fora, né, da norma. Né? É isso que eu estou tentando, né, falar aqui falar aqui no curso. Então, por exemplo, a língua do Lacan também seria algo de uma experiência desse tipo, né? Então, eu estou usando esses exemplos, né, de outros autores para não ficar uma coisa muito abstrata, entendeu? A gente pode encontrar, né, ecos dessa perspectiva, né, em coisas que talvez, né, não fossem tão claras, né? Por exemplo, o português da Lélia Gonçalves Primo ficou evidente que ela está trabalhando aí com uma outra categoria de linguagem, e é mais evidente ainda que o que ela está chamando a atenção, que quando você se equivoca na língua, você não está cometendo... Isso não é uma falha da linguagem, isso é uma ideia de que uma língua é sempre algo constantemente em movimento, né? E é sempre algo também que tem marcas que a cultura deixou nessa língua, né? E no caso do falante, né, desse que fala sua própria língua, né? E é por isso que por isso que é tão difícil de se entender com o outro, porque a língua é sempre da ordem da singularidade e nunca do universal, né? Então, isso quer dizer que a minha entrada na linguagem sempre me deixam marcas, e essas marcas elas vão aparecer. Carla, você pode mostrar a citação 5 para mim, por favor? Um minuto, Ju. Pronto. Cassan. Então, essa citação da Cassan é desse livro, né, Jacques, o Sofista, né? E aí ela vai falar, né, isso que eu estou tentando chamar a atenção, tentando pensar essa outra linguagem como uma linguagem do campo, do lado feminino, né, da mulher, por mais que colar uma coisa na outra traga para a gente, né, muitos problemas também. Então, cita a Cassan, não é nada de espantoso no fato de que do lado mulher isso falha de maneira louca, enigmática. Isso falha porque toda a realidade, todo o universo é uma flor de retórica macho, blá, blá, blá do ser, e isso falha simultaneamente porque o gozo, enquanto por essência ele não convém, é feminino. A gente tem um outro problema nessa citação. Então, ela está discutindo, né, aqui com esse regime parmenídeo aristotélico, né, essa ideia do blá, blá, blá do ser, da flor de retórica macho, né? Então, ela está discutindo com esse ordenamento, né? E ela vai chamar atenção para a ideia da falha e vai introduzir aí esse outro conceito da psicanálise, né? Psicanálise lacaniana, um conceito fundamental, que é a questão do gozo. E ela vai dizer, esse gozo, que por essência ele não convém, é feminino. Isso é uma leitura do Seminário 20 que ela está fazendo, é uma referência, né, do Seminário 20. E aí, isso traz para a gente alguns problemas, mas... Não, o gozo aqui, claro, não tem a ver, né, pelo menos não tem necessariamente a ver com prazer sexual, né? Ela está fazendo referência a alguma ideia de que no campo do gozo a perda, ou há excesso, ou há resto, ou há sempre alguma coisa que está que não se assimila dentro de uma cadeia, né? Então ela está chamando a atenção para e o modo como a psicanálise lacaniana concebeu o problema do gozo, ele tem tem variações ao longo do ensino dele, né? Mas na minha leitura, pelo menos, eu acho que ela está aqui lançando, né, a ideia de que tem alguma coisa ali que é um certo ou dispêndio, né, ou um resto, ou alguma coisa que não serve a absolutamente nada. Que ela alie isso diretamente ao feminino, né, isso é problemático, mas eu estou tentando fazer uma leitura da passagem tal como ela colocou, né? Justamente porque a Bárbara Cassano vai dizer que quando a gente fala sempre perdendo, né?
como ela diz, falar em pura perda. Então, tem alguma coisa que não entra bem nessa cadeia, né? Ou seja, seria uma cadeia muito bem organizada, onde os significantes e os significados se adequam perfeitamente, sem resto, né? Isso, para ela, tem alguma coisa a ver com a dimensão do gozo, né? Quando, por exemplo, ela chama atenção para a sofística, né? Os sofistas falavam pelo prazer de falar, não por uma efetividade, né? Eu acho que ela está trazendo essa perspectiva do gozo justamente porque escapa da lógica da efetividade. E tem uma frase, né, do Lacan no seminário 20, nesse seminário de 72, 73, né, que ele diz que o significante é um aparelho de gozo. Né? Então, e aí eu vou citar a outra frase da Bárbara Cassam. Em contraposição a essa perspectiva... isso sou eu citando a Bárbara Cassam. Do artigo que eu falei que eu escrevi, né, submeti. Em contraposição a essa perspectiva, Cassam propõe uma outra relação com a linguagem que produziria um outro gozo, para além do falo, próprio, então, às mulheres, sem equivalente no homem e fora da linguagem. Isso também traz alguns problemas, né? Então, o que ela está pensando como essa dimensão gozosa da linguagem, esse gozo dito feminino, próprio às mulheres, esse gozo que está fora da linguagem, né? Porque, para Lacan, o gozo haveria, então, um certo gozo, o gozo fálico. Para Lacan, o falo não é um órgão, um membro. O falo é um operador de sentido, é um operador significante, né? O falo não é um órgão, mas ele é um operador lógico-discursivo, ou seja, significante por excelência, a partir do qual todos os outros significantes ganham inteligibilidade numa cadeia. Ou seja, o falo, ele organiza e possibilita o significado de alguma coisa. Ele organiza a cadeia significante, né? Então, a Bárbara Cassam está tentando pensar uma outra relação com a linguagem que não esteja submetida, né, a uma ordem fálica, né? Então, o Lacan tem um texto chamado A Significação do Falo, no qual ele vai dizer essa ideia do falo como um operador lógico-discursivo, ou seja, quando há a ordem fálica, há uma ordem que é regida por uma certa totalidade simbólica que se fecha. E a Bárbara Cassam está tentando chamar atenção para uma outra coisa que, então, estaria do lado mulher, né, e fora da linguagem. Né? Então, e eu peço para a Carla continuar abaixo. Na 7? Isso. Isso também é a passagem do artigo, né? Então, o trabalho de Cassam, né, mostrar como o discurso da filosofia, ele recalca, né, essas potências insubmissas da linguagem em favor de um certo logos, uma certa concepção de logos masculina, né, organizado e regido por uma totalidade fálica. Né? Para ela, por outro lado, né, a ideia de que há um saber fazer com a linguagem que não está pautada pelo significado, pelo sentido, ou seja, portanto, não está pautada por uma ordem fálica, né? Para ela, isso teria sido, que ela vai aliar a um domínio, né, feminino, né, isso teria sido obliterado e permanecido inconsciente ao longo da história da filosofia. Né? E aí ela vai afirmar, né, o homem falha e goza como filósofo, a mulher fala e goza como sofista. Né? Então, ela vai colocar a sofística, né, outra experiência do campo da linguagem como do lado mulher, e a experiência da filosofia do campo do lado homem. Né? E aí eu cito mais uma vez o texto dela, né, o Jacques, o sofista, né, um discurso que age mais do que exprime, e não por persuasão, mas por performance. Né, essa ideia que eu tinha falado anteriormente. Né, é uma linguagem performática, né, performativa, é uma linguagem de intervenção, de atuação, né, e não de representação. Né. Ela vai dizer um logos fármaco, né? Ou seja, essa ideia de que a linguagem, essa palavra grega, né, fármaco, né, é ambígua, né? Veneno e remédio ao mesmo tempo, ou seja, algo aí que está na ordem de uma impossibilidade de conciliação, né? Alguma coisa que está na ordem do paradoxo, da ambiguidade, com efeito sobre o outro
e efeito mundo, né? Ou seja, esse logos, ele intervém no real, né? Ele intervém no mundo, ele não representa o mundo, né? Ele não captura a realidade, né? Ele é uma intervenção. E aí ela vai dizer, pelas mesmas estipulações anti-aristotélicas, né? Então, colocando bem claro, né, que eu estou tentando chamar a atenção. Ou seja, há uma incursão dessa filósofa contra Aristóteles, né? Performance, enunciação, homonímia significante. Né? É nesse território da linguagem que ela está chamando a atenção, da performance, da enunciação e não do enunciado, né? Do dizer e não do dito, né? Ou seja, há uma dimensão ética dessa linguagem também, né? Das homonímias, do significante, né? Mas elas se tornaram, ela está falando das mulheres, né? Em nossa época, ou seja, com o inconsciente como furo soprador, né? Ele está chamando a atenção que essa linguagem outra, né, que vem das homonímias, das enunciações do significante, é uma linguagem que o inconsciente abre para a gente, né? Isso foi o inconsciente é uma invenção do século XX, né? Ela não existe na época de Aristóteles, né? Essa ideia do inconsciente como furo soprador é muito enigmático para mim, que ela quer dizer com isso, né? Furo soprador é uma coisa que tem no palco, né? Mas do teatro, e que sopra o texto para o ator falar, né? Então eu acho que ela está colocando isso numa certa dimensão performativa de que é algo que sopra o texto. Eu não sei, eu não consegui. Para mim é uma coisa de que a gente não sabe da onde o texto vem. Porque uma das características desse furo soprador é que ele tem que ficar escondido, né? Então, obrigada. Carla abriu aqui uma dimensão incrível, que é essa ideia de que não se sabe onde está, o texto vem, você é mais falado do que você efetivamente fala, né? Quando você está dentro, né, regido pela ordem do inconsciente, né? Então, ela vai dizer aristotélicas, né? Ou seja, para fora de Aristóteles, né? Para um afastamento da perspectiva aristotélica. Ela está falando das mulheres, né? De tal forma que elas retornam na decisão do sentido para fundamentá-lo inteiramente, ou seja, para fazer cair, né, a decisão do sentido, que era um desses pilares da filosofia aristotélica. Ou seja, para Bárbara Casan, então, haveria aí uma certa aliança, né? Mulheres, né, sofística, né, psicanálise, contra Aristóteles, filosofia masculina, né? Então, nesse sentido, as mulheres, né, porque elas são aristotélicas, né, elas estão afastadas, né, de Aristóteles, estão para fora, abdicaram, né, do regime discursivo aristotélico, né? Justamente por isso, né, elas podem propor uma outra questão com a linguagem, né, para além, né, da posse do logos, que era essa ideia ali da política do Aristóteles, né? O homem é aquele que possui a linguagem. Ou seja, de onde elas sempre estiveram excluídas pelo discurso filosófico. Então, é uma certa insurgência ante essa dominação radical, né, do logocentrismo aristotélico. Então, as mulheres, elas fazem cair essa decisão de sentido, né, essa exigência da filosofia do Aristóteles na sua disputa, né, com as plantas que falam, né, que eram os sofistas. Então, o logos feminino, portanto, né, como a Bárbara Casan está dizendo aqui, ele é fármaco, né, ou seja, um paradoxo irresolvível, né, que vai apontar para uma outra postura diante do logos, né? Certamente mais política, então, né? Porque o logos, ele, nessa concepção que ela está chamando a atenção, ele não exprime nem comunica uma mensagem, ele não é enunciado, né? Mas ele é uma performance, né? Ele age, ele é um dizer, uma enunciação, né? Ele não é um dito. Então, abrindo aí, então, uma certa dimensão ética para a questão da linguagem, né? Então, depois, né, desse longo caminho que eu fiz até agora, que eu não sei nem que horas são 6h20, né? Eu vou tentar me apressar, que eu acho que a gente chega no texto da Glória Anzaldúa. Mas por que eu fiz esse caminho, né? Porque eu acho que se eu começasse pelo texto da Glória, primeiro que eu não sou nenhuma grande leitora especialista na Glória Anzaldúa,
Segundo, que tem uma... Que, para mim, esse texto, quando eu li esse texto, quando esse texto apareceu, né, por acaso, eu tentei lê-lo, né, a partir disso tudo que eu tentei, né, explicar, né, rapidamente, que são questões já com as quais eu me debato já tem muito tempo. Né? Então, é dentro desse contexto que esse texto aparece para mim. Né? Então, o texto da Anzaldúa é esse... Como domar uma língua selvagem, né? How to Tame a Wild Tongue. Né? A gente tem aqui essa ideia da domesticação, né, da linguagem, né? Uma língua que não se deixa domesticar, não se deixa aprender, né? E a gente vai ver que a Anzaldúa vai apontar também para um problema com relação às mulheres, ao feminino, né? Isso vai ficar claro logo no começo do texto. Né? Então, ela joga, né, com essa plurivocidade, né, desse significante, né, tongue, né, língua, o órgão da fala, né, isso que nós temos dentro da nossa boca, mas, né, mas também a língua como uma modalidade discursiva. Né? Então, ela vai jogar com essa ambiguidade o tempo todo no texto. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem em inglês... Né, a gente tem language, speech, tongue, né, tem uma série de palavras, assim como a gente tem discurso, linguagem, língua, em português. Né? Por exemplo, quando eu falo que alguém tem uma língua afiada em inglês, eu falo sharp tongue. Né? Mas eu falo língua materna, né, como em inglês, né, eu raramente vou falar mother tongue. Existe, mas vou usar first language. Né? Então, tem uma ambiguidade que se mantém, né, no inglês, se mantém em português também, porque quando a gente fala, né, língua materna, né, e a língua da minha língua que está na minha boca são línguas diferentes, embora elas tenham o mesmo significante, isso já aponta totalmente para uma dimensão anti-aristotélica do pensamento, porque isso não seria possível no campo do significado e do sentido, que tenha um único sentido para Aristóteles. Né? Então, a Glória Anzaldúa vai jogar com essa ambiguidade, né? E com com o fato de se dizer tongue tanto para uma modalidade da fala, quanto para a língua que nós temos, né, no corpo. Né? Então, e a gente pode dizer, talvez, né, arriscar, né, que entre língua e linguagem, a gente pode pensar que a língua pode estar muito mais no campo do singular, do específico, do que a linguagem que estaria num sistema um sistema mais amplo, mais abstrato. Não sei, se dá para arriscar, às vezes, que a gente possa fazer essa diferenciação. Né? Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque no texto, né, em alguns momentos, ela vai afirmar que a linguagem é um discurso masculino. E aí, para ela dizer isso, ela vai dizer language, não tongue, language. Né? Mas para ela dizer, para ela se referir à língua que ela está falando, chicano, Spanish, ela vai dizer que é uma border tongue. Então, percebam, né, que o próprio texto, né, a sua materialidade, né, do significante, já abre para a gente alguns problemas, né, porque se ela fala que ela não diz que tongue é uma linguagem masculina, ela vai dizer que a language é uma linguagem masculina, mas quando ela vai se referir a uma língua específica, a qual ela está fazendo, ela está tentando criar, né, produzir essa outra língua, essa língua da fronteira, né, da border, né, da margem, ela vai dizer que é uma border tongue. Né? Então, e aí ela vai dizer que essa linguagem, né, é um modo de viver. A tongue, o Spanish border tongue, é um modo de viver, uma nova linguagem, uma linguagem que se insurge contra a language, né, como discurso masculino. Né? E tem um momento que ela vai dizer que essa língua, que não é nem o inglês, nem o espanhol, né, uma língua fronteiriça, ela vai dizer que é uma língua cindida, forked tongue. Né? Então, ela está... e aí ela vai mostrar que essa forked tongue é uma variação de duas linguagens, language, duas linguagens, o inglês e o espanhol, como sistemas normativos. Mas não é isso que ela está chamando a atenção, ela está chamando a atenção para uma outra questão com relação à linguagem.
né? Ou com relação à língua, né? Então, é por isso que eu faço essas interferências no texto, né? Ela vai dizer que é uma secret language. Aí ela vai usar language, né? Vai dizer que é uma língua secreta, uma linguagem secreta. Então, ela está brincando com esse significante o tempo todo, né? Mas e o texto, né? O nome é How to Tame a White Tongue. É a tongue que é indomável, não é language, né? Então, quando eu chamo a atenção para lá, a língua do Lacan, eu não estou falando de linguagem, estou falando de língua, né? Então, é justamente, né, isso esse caminho que eu estou tentando chamar a atenção. Então, tem essa citação 8, né? E aí, né, o texto, né? Nós vamos ter que controlar sua língua, né? Assim que começa o texto. O dentista disse. Não é a language, é a tongue. Né? O dentista disse, arrancando todo... Esse começo de texto, para mim, é um dos inícios mais lindos de texto que eu já li na minha vida. Né? O dentista disse, arrancando todo o metal da minha boca. Os pedacinhos prateados estatelam e tilintam na cuspideira. Minha boca é uma veta madre. Né? Então, já tem esse problema que ela está transitando entre o inglês e o espanhol. O dentista está limpando minhas raízes. Eu sinto uma baforada de mau cheiro quando arquejo. Eu não posso tampar este dente agora. Você ainda está drenando, ele diz. Nós vamos ter que fazer alguma coisa com a sua língua. É com a tongue, né? Eu escutei a elevação raivosa na sua voz. Minha língua retém-se, empurrando para fora os tufos de algodão, repelindo as brocas, as longas agulhas finas. Eu nunca tinha visto nada tão forte ou tão resistente, ele diz. E eu penso, como você doma uma língua selvagem, adestra para ficar quieta, como você a refreia e põe sela. Como você faz ela se submeter, né? Esse é o começo do texto dela, né? Então, se a Carolina Maria de Jesus, né, tinha escrito, né, aquela belíssima frase, né, a língua das mulheres é um pavio, fica incendiando, Glória Zaldúa está tentando pensar o mesmo problema, alguma coisa que nós vamos ter que controlar a sua língua. Isto é, né, um discurso, né, que parte de um referencial masculino, dominante, para um outro tipo de postura diante da linguagem que é violentada, silenciada, aniquilada, né? Enquanto eu trouxe a Bárbara Cassan aqui, que ela está dizendo que se a língua, né, lá do Lacan, ou a sofística, né, que é o campo de interesse dela, estão do lado mulher, é que isso teve que ser solapado, eliminado para uma outra perspectiva vencer, né? Que seria essa perspectiva do logos aristotélico, né? Da posse do logos. Então, eu comecei a aula, né, falando dessa frase da Carolina Maria de Jesus, né? Porque então existe uma potência incontrolável, né? Imprevisível, explosiva na língua das mulheres, né? Zaldúa, ela vai, né, por meio dessa narrativa, né, que é essa cena, né, do dentista, né, mexendo na boca de uma mulher, né, uma cena bem, bem violenta do modo como ela conta, né, ela vai o tempo todo jogar, né, com essa indiscernibilidade entre língua e linguagem, né, tongue, language, né, ela vai brincar com isso o tempo todo, ou, ora, a língua como órgão da boca, ora, como a língua como uma modalidade da fala, uma modalidade específica, não, né, universal. Um modo de viver, como ela vai dizer, né? Um modo de viver que é a border tongue, né? E nesse momento que ela faz isso, né, no começo do texto, ela, de certa forma, ela constrói a cena fundamental da opressão, né? Como se nós tivéssemos tirado um certo instantâneo, né, da história do silenciamento das mulheres. Ou seja, ao dentista, né, no diálogo que ela cria, né, ao dentista, a figura masculina, né, que, de certa forma, está ali como uma figura detentora de um saber, né, esse que é um médico que está ali operando alguma coisa na boca dessa mulher, né, e de certa forma, com violência, né, ele está tentando arrancar algo da boca dessa narradora, né. Então, e é ele quem vai elevar a sua voz, né, diante dessa mulher, né? E no outro polo, né, da cena estamos nós, né, mulheres, né? Então falo como mulher, né, inicialmente como ouvintes, né, apenas ouvintes de frases, né, que nós costumamos ouvir a nossa vida inteira, né? Nós vamos ter que controlar sua língua,
né? Nós vamos ter que fazer alguma coisa com a sua língua. Ela vai dizer isso, né, ao longo do texto. Eu acho que eu não vou chegar nessa parte agora, mas eu vou chegar na semana que vem, né? Que essa ideia das línguas afiadas, né? Ela vai dizer que ou ela vai aquele ditado, né? Em boca fechada não entra mosca, por exemplo. Ela vai dizer que ela nunca viu isso ser aplicado aos homens, só às mulheres, né? Então ela vai construir essa cena do silenciamento, mas numa certa torção, né, abrupta que ela faz, né, nesse início de texto, no primeiro parágrafo, né, numa certa torção, ela vai deslocar essa posição subalterna dessa mulher que está ali com alguém enfiando algo dentro da sua boca, né, para assumir esse tom altivo que vai governar o texto dela todo. Ou seja, né, o dentista que vai reconhecer, né, o seu fracasso diante dessa mulher quando ele vai dizer o seguinte, né, eu nunca tinha visto nada tão resistente. Né? Então, são as palavras que ela bota na boca do dentista. Né? Eu nunca tinha visto nada tão duro, tão resistente, algo do gênero. Né? Então, quando ele tenta manipular, né, e controlar essa língua, o que ele se depara, na verdade, é o que ela vai defender, né, ao longo desse capítulo, não se domestica uma língua selvagem. Né? Ou seja, ele diz, né, eu nunca tinha visto nada tão forte, tão resistente. Não. São as palavras que ela, né, Anzaldúa, a filósofa, né, a autora, coloca na boca do seu dentista, né? Então, é aqui que entra a imagem da Silvia Federici, né? Por quê? Quer dizer, eu vou mostrar a imagem, né? No último ano, eu venho me ocupando um pouco, eu venho me ocupando de uma certa iconografia, pelo meu interesse em estética, né? De obras e artistas que trabalham com essa ideia do apagamento discursivo, né, das mulheres, né, do certo silenciamento, né, artistas que trabalham com contramovimento, né, também a esse projeto de aniquilação discursiva, né. Então vem trabalhado com artistas que tentam criar, né, no campo do simbólico, né, formas de eliminar, né, essa dominação e desqualificação de vozes femininas. E então é aqui que entra a imagem, né, que está ali no Caliban e a Bruxa. Carla, você pode passar, por favor? Então, né, é pensar com Silvia Federici. Eu ia perguntar isso, é para passar para a citação da Federici ou é para passar para uma imagem? Não, passa para a imagem, por favor, e depois eu volto. Então, essa imagem aqui, ficou enorme. A Carla vai resolver aqui. Essa imagem, né, eu falei no curso que eu dei no Tempo do Agora, eu falei dessa imagem, essa imagem vem me assombrando um pouco. Ela está presente no Caliban e a Bruxa, no capítulo A Domesticação das Mulheres, a Redefinição da Feminilidade e da Masculinidade, Mulheres Selvagens da Europa. Então, tem essa coisa também do selvagem, né, que a Glória Anzaldúa chama atenção no texto dela. Né, então, essa imagem, né, quando eu li o livro, ela me chamou atenção e depois ela ficou abandonada, e depois ela retornou, né, por conta desse curso do ano passado. Então, aí, Carla, assim, agora a citação da Federici, por favor. Aham. Então, vocês verem que assim, a aula foi pensar com Silvia Federici, né, um pouquinho, né, e além, né, foi para vários autores, né. É essa citação, Ju? Tá. Então, essa frase está logo, essa passagem está logo, né, embaixo da imagem, né, como uma legenda. Uma resmungona, né? Então essa figura que a gente viu é uma resmungona, é obrigada a desfilar pela comunidade usando a rédea, uma engenhoca de ferro empregada para punir mulheres de língua afiada. Então volta esse significante da língua aqui de novo, né? Então é um instrumento de tortura para punir mulheres que têm a língua afiada, né? Essas mulheres sobre as quais a Glória Anzaldúa também fala. Significativamente, um aparato similar era usado por europeus traficantes de escravos na África para dominar os cativos e transportá-los a seus barcos. A gente também vai ver essa imagem, porque a Grada Quilomba escreve sobre ela em Memórias da Plantação.
Então, esse instrumento, né, que é essa máscara de ferro, que tem alguma coisa que se coloca aqui, né, impedindo que as mulheres falem nesse instrumento de tortura, né, ele aparece no momento que a Silvia Federici está falando, né, desse processo, né, de domesticação das mulheres nessa transição do feudalismo para o capitalismo. A gente viu, né, muito bem as aulas, né, os aulas anteriores falando, né, recuperando esse desenvolvimento da Silvia Federici. E ela vai dizer que quando se experimentava um processo de degradação econômica e social, né, no advento do capitalismo, essas selvagens da Europa, né, elas se tornavam também, ao mesmo tempo, seres infantilizados juridicamente, né? E eu marco aí essa palavra, né, infantilizado, né, infans, geralmente sem voz, né? Porque fã vem aí do fono, né? Então as mulheres se tornam sem voz, né, infantilizadas. E aí aparece essa imagem, né, que é essa resmungona, né? Então a gente vê na imagem. Carla, pode, por favor, botar Claro. a imagem? Então, a gente vê, né, a figura A, né, que é o homem, que é um homem, segurando, né, por uma rédea a mulher, figura B, né, e ele porta também um cajado, né? Eu acredito que esse cajado não está ali, né, a troco de nada, né? Se vê um elemento fálico, né, claramente nessa imagem, né? Ou seja, o falo enquanto símbolo do poder, né, do sistema patriarcal, e uma mulher que está ali com esse aparato de tortura. Né? Uma imagem que me chama atenção, né? uma gravura do século XVII, uma gravura inglesa. E aí a Silvia Federici vai dizer que um instrumento, né, parecido com esse eram usados, né, naqueles que foram escravizados, né, pelo colonialismo. Né? E esse instrumento que a Silvia Federici faz, ela menciona rapidamente, né, só isso, instrumento que a Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, ela vai apresentar no capítulo 1 do livro, com esse capítulo, né, que se chama A Máscara. Né? Então, Carla, pode mostrar, por favor? É esse aqui. Essa imagem é a imagem da escrava Anastácia, é uma gravura feita por um francês chamado Jacques Arago, né, entre os anos 1817 e 1818, em expedição científica ao Brasil, e ele produz esse retrato dessa mulher, né? Então, a Grada Quilomba, a leitura dela vai em direção a uma imagem, né, de silenciamento, né, dos povos negros pela empresa colonial, né? Então, é óbvio, né, que esse sistema colonial ele é um sistema de opressão de homens negros e mulheres negras. Me chama a atenção que a imagem mais conhecida que a gente tenha desse instrumento seja no corpo de uma mulher. Né? Isso me chama um pouco de atenção. Não é só um instrumento para impedir a fala, né? Mas tem alguma coisa também para impedir que os escravizados cometessem suicídio, né? Que eles ingerissem coisas. Né? E o dono, né? O senhor, não perdesse a sua mercadoria. Né? Então, é um retrato conhecido, né? E a Grada Quilomba, né? Ela vai chamar atenção nesse capítulo, né? A máscara, colonialismo, memória, trauma e descolonização. Aí eu peço para a Carla voltar lá para a citação da Grada Quilomba, que está aqui embaixo da Silvia Federici. Então, né? Então, ela é a Grada Quilomba falando, né? É uma máscara da qual ouvi falar muitas vezes durante a minha infância. A máscara que a Anastácia era obrigada a usar. Os vários relatos e descrições minuciosas pareciam me advertir que aqueles não eram meramente fatos do passado, das memórias vivas enterradas em nossa psique, prontas para serem contadas. Hoje quero recontá-las. Quero falar sobre a máscara do silenciamento. Tal máscara foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito negro. Então, aqui ela não está marcando que eram mulheres. Né? Então, essa máscara foi aplicada para homens e mulheres. Né? Ela era composta no interior da boca do sujeito negro, instalada entre a língua e o maxilar e fixada por detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. A boca é um órgão muito especial. Ela simboliza a fala e a enunciação.
no âmbito do racismo, a boca se torna o órgão da opressão por excelência, representando que os brancas ou brancos querem e precisam controlar e, consequentemente, o órgão que historicamente tem sido severamente censurado. Isso é um desdobramento aqui, né, desse problema que o texto da Anzaldúa já nos colocava, ou seja, há alguma coisa que se precisa controlar, né, a boca, a língua. Metaforicamente, né, isso é signo do silenciamento, né, do aniquilamento discursivo de povos, né, marginalizados, né, no caso. Né, as mulheres, uma opressão de gênero, dos sujeitos negros, opressão de raça, e por aí vai. Né? Então, se a gente justapõe, né, essas duas imagens, a imagem que a Silvia Federici mostra e a imagem que a Grada Quilomba mostra, a gente vai ver, né, um certo enodamento, né, entre patriarcalismo e racismo. Né? Ou seja, eu queria mostrar uma outra imagem, Carla, depois da máscara. Gente, eu estou chegando no final, eu estou comendo... então, essa imagem aqui... Essa imagem é um projeto desse historiador da arte alemão, o Aby Warburg. Está sendo muito recuperado por um outro historiador da arte, filósofo francês, que é o Didier Berman. Esse projeto se chama Atlas Mnemosine. É uma certa perspectiva historiográfica que vai destruir um pouco essa noção da história como uma linha, né, como algo linear, começo, meio, fim, ou seja, uma perspectiva teleológica, né, de categorias muito bem definidas. O que é isso? Né? É um atlas de imagens. Né? Então, o Atlas Mnemosine, esse é o painel 37, né, ele é alguma coisa que vai justapondo, né, imagens numa prancha. Né? Esse projeto é enorme, imenso, muitas pranchas. Né? Existe um Instituto Warburg, né, que cuida desse acervo, né? Que ele justapõe várias imagens, não para perceber a história como uma linha contínua, mas justamente para ver os traumas, né? Para ver os sintomas, aquilo que se repete, que vai, dentro de uma perspectiva anacrônica da história da arte, não cessa de ser repetido e reaparecer, insistir. Então, por exemplo, se a gente justapõe a imagem da Silvia Federici, né, do livro da Silvia Federici, com a imagem da Grada Quilomba, né, desse instrumento da máscara, com a imagem da Resmungona, a gente... são gravuras produzidas no intervalo de 2 séculos. Né? Então, elas mostram para a gente, com uma certa ideia, que eu vou falar na semana que vem, que da Hélène Cixous, uma outra autora, que há um nexo aí entre projeto patriarcal e projeto colonial, né? Ou seja, a própria imagem, né, ela aponta para isso, né? Se a gente justapõe elas à maneira desse atlas do Aby Warburg, né? Então, na história, então eu tento fazer aqui uma aula que tenha um certo encaminhamento filosófico, mas com interesse na história das imagens também, né? Que é uma questão importante para mim. Né? Então, esses 2 instrumentos, um servia para punir mulheres de língua afiada, né? E o outro para silenciar povos negros durante a escravidão, né? Para fazer um choque entre essas imagens. Né? Ou seja, ler a história, né, a partir da questão do trauma. Né? Ou seja, alguma coisa que vai insistir aí, vai persistir. E a essas imagens, né, se somam outras imagens, né, que me interessam. E aí é que eu vou me encaminhar para terminar aqui o tempo que eu já estou. Queria pedir para a Carla mostrar. Eu trouxe algumas imagens aqui. Essa é a primeira. Essa obra se chama A Ousada, da série A Luta Dupla, de uma artista mexicana chamada Lourdes Grobet, de 81. Né? Eu tinha legendado as imagens certinho e tal, mas por algum acaso, quando eu fui fazer o PDF, essa legenda, eu não sei para onde ela foi. Essa fotógrafa, ela se interessou por fotografar lutadores de luta livre. E aí se chama A Luta Dupla, porque essa mulher é uma lutadora, né, de luta livre, e ela está com essa máscara, né, que é o que ela usa no seu trabalho, né, amamentando, né, dando uma mamadeira para o seu filho. E eu trouxe essa imagem porque tem a questão da máscara aqui, tem a questão de alguma coisa
que está sob o rosto dessa mulher, mas a boca dela está liberta, né? Não tem nada na boca dela, né? Então isso produz uma outra significação a partir do choque, né? Das imagens, né? Carla, pode descer para mim. Seu trabalho da Argentina, Graciela Sacco, chama Bocanada. Ela faz esses painéis, ela cola esses painéis, né, de forma muito piratona, né, assim, sem pedir autorização para nada. Esses painéis são espalhados em várias cidades, né, do mundo, em vários lugares. Ela é uma artista de uma região pobre da Argentina, que é Rosário, e uma província. E ela cola essas bocas, né? Porque tem uma questão de gênero na obra dessa artista, né? Esse trabalho é um projeto que começa em 93, né? E por aí vai, né? Ela tem uma questão com essa ideia do silenciamento das mulheres, né? Então ela cola esses painéis, né? Na cidade. Pode passar, Carla. Essa artista é chilena, Cecília Vicunha. O nome dessa obra é Cabeça Amarrada, é de 70, então produzida dentro do contexto da ditadura do Pinochet, né? Então você tem uma outra máscara aí, né? Então parece, né, uma máscara também, com os olhos, a boca vedado, né? Então você tem um modo de trabalhar a questão da ditadura, da censura, do silenciamento, né? A partir desse elemento que está se repetindo aqui. Gente, isso é só um apontamento, tá? Esse é um frame de um filme que eu nunca consegui ver, não tem, assim, acessível, né? Da artista brasileira, Lígia Pape. Esse filme se chama Eat Me, a Gula ou a Luxúria. É um trabalho de 75, né, que tem uma questão com esse significante que é a boca, né? Então ela vai alternando coisas que ela fala com gestos sexuais, de chupar, de fazer sucções. Eu nunca consegui ver eu já escrevi um pouco sobre essa obra, nunca consegui ver esse filme inteiro, só tem descrição dele em alguns livros, e ele foi apresentado recentemente em São Paulo, numa exposição chamada Farsa, mas por conta da pandemia eu não consegui ver. Né? Então, você vê que assim, tem o trabalho de artistas mulheres, né, no século XX, que vão o tempo todo... Isso, algumas artistas, né, de vários países da América Latina, se preocupar com essa questão da boca, da língua, esse elemento que vai se repetir nesses trabalhos, né? Aí, Carla, vem... esse é um dos meus trabalhos favoritos, né? Uma certa foto-performance, né? Dessa artista, poeta, ela também é linguista, né? Que é a Lenora de Barros. Esse trabalho se chama Poema, né? De 79, qual ela vai escrever, né? Você vê a língua dela nas teclas e nas reentrâncias da máquina de escrever, né? Então, você tem, mais uma vez, um certo gesto aí que aponta para essa posição indomável da língua das mulheres, né? Então, a Leonora de Barros também trabalha muito questão de gênero na obra dela, né? Tem um trabalho chamado Há Mulheres, que é sensacional, que ela vai jogar com essa ambiguidade do significante, é bem interessante. E eu vou deixar para vocês um vídeo, porque o Mitzi não passa vídeo, de um trabalho dela que se chama Estudo para Facadas, né, no qual ela vai apunhalar a língua, ou apunhalar a imagem, né, e talvez seja a mesma coisa. Aí, Sorriso de Menina, esse trabalho, Amélia Toledo, né, é um trabalho de 76, dessa artista brasileira também. Eu pesquiso muito a arte brasileira, né? Um foco de interesse, sobretudo, geralmente, depois da década de 80 para cá, mas eu trouxe algumas obras que são anteriores, né? Também ela faz em gesso
essas bocas, né? E então eu trouxe para mostrar que o campo das artes visuais também está se debatendo com essa questão da língua, da linguagem, da boca. Mais uma, Carla, acho que é a última. Não sei se acabou. Não tem mais. Trabalho da Ana Maria Maiolino, né, que se chama É o que Sobra, no qual ela faz esse gesto, né, de cortar a língua dentro de uma série que chama Fotopoemação. Deixa eu... Peraí, que eu agora me esqueci. Fotopoemação, né, de 74, esse trabalho. Eu olhei aqui rapidamente. Ela faz isso com o nariz, né, com os olhos, mas eu gosto dessa imagem da língua, né, dela fazendo esse gesto com a tesoura, né? E também tem uma questão fundamental de gênero no trabalho dela, né? Ela era casada, inclusive, com um artista, isso foi um certo problema, né? Então então isso tudo, né? Essas experiências, né, que eu trouxe aqui. A mim me parece que elas também estão dando conta, tentando, pelo menos, pensar problemas filosóficos, né? Embora no campo da arte. Então, em certo sentido, as imagens também, elas não dizem algo de algo, elas não representam algo. Então, você sai aqui do campo representacional, né, desse sistema, né, representativo, né, que também atravessou a história da arte, né, a história moderna, para uma outra coisa, né? Que a imagem, de certa forma, ela também performa alguma coisa, né? Ela também age sobre alguma coisa, não simplesmente se limita a ser domesticada, né, por um sistema de signos calcado numa simples visualidade, tal como Aristóteles pensava, né, no regime do sentido, né? Eu tento trazer um pouco esse desenvolvimento dessa questão da linguagem para o campo da imagem, que é um campo que me interessa, né, como uma pessoa que pesquisa, né, a questão da estética, né? Então, a imagem também ela está atravessada por falhas, né, por fissuras, né, porque... E aí eu queria ter mostrado essa obra da Leonora de Barros, né, do Estudo para Facadas, mas eu não vou conseguir, eu vou deixar o link aqui no chat, né? Então, em certo sentido, a imagem também dá conta, né, de um certo trauma, né, da linguagem, né? Isso é alguma coisa que está sempre escapando, né? A cada vez que eu falo, né, algo escapa da linguagem, né? Isso é uma perspectiva que a aula de hoje uma proposta de tentar abrir na semana que vem, né? Então, né, que só paro por aqui, então. E é isso. Nossa, Ju, foi um tsunami também, né? Porque desde Aristóteles até essa língua cortada, eu teria muitas coisas a dizer, mas acho que a imagem... Eu vou só dizer uma coisinha rápida, que é aquela imagem que você pega do livro da Federici, aquele cajado, ele tem também... Claro, tem o lado, a leitura, a possibilidade de leitura de um elemento fálico, mas ele tem também, ele é também um elemento de apoio, né, àquele que está tocando um gado, né, assim, que está botando então, tem uma animalização também. Tem também uma animalização da mulher, o que remete às discussões anteriores, né, tanto da Yasmin quanto da Aline, dessa colagem entre mulher, natureza e animal, né? Uma espécie de pacote homogêneo, né? E aí eu abro, então, eu digo só isso e abro para conversa, embora a gente já esteja no fim do horário, já são praticamente 7 horas, mas se tiver alguém que quiser fazer uma pergunta e tal. Posso só fazer um comentário antes? Que eu só vi o comentário da Fernanda.